segunda metade da aula. Bom, então, gente, o que que eu tinha colocado para vocês antes do nosso intervalinho? Que a pirâmide aqui de necessidades de Maslow é uma forma da gente organizar o nosso raciocínio, tá? Porque agora nós estamos conversando de a relação entre necessidades e motivação, né? Então, ela vai organizar o nosso raciocínio, tá bom? Tudo aquilo que a gente enxergar que as pessoas estão correndo atrás é uma necessidade das pessoas, da pessoa ali que a gente estiver olhando, né? Então, automaticamente, isso quer dizer que a pessoa está investindo a motivação dela ali. Uma forma da gente conseguir dar sentido, né, para o que a gente está observando, para a gente não ficar perdido em tanta informação, tanta possibilidade, é encaixar aqui em alguma desses níveis aqui da pirâmide, tá? Por quê? Porque essa pirâmide fala das necessidades mesmo, tá certo? É, não é um problema não, viu pessoal? Não é um problema não, mas tem uma característica aqui, tem uma coisa aqui quando a gente fala dessa pirâmide, porque fica parecendo, eu até coloquei aqui, né? Não coloquei isso não. Fica parecendo assim que todo mundo na vida quer subir a pirâmide. Eu falei isso um pouquinho para vocês antes do intervalo, né? Fica parecendo que todo mundo quer subir a pirâmide. Quando você satisfaz as suas necessidades de sobrevivência, aí você corre atrás das necessidades de segurança. Quando você cumpre as de segurança, você corre atrás das necessidades sociais. Mas não necessariamente, tá? O que eu escrevi para vocês aqui é o seguinte: você só busca a necessidade que está acima se você já satisfez a que está abaixo. Tá certo? É nesse sentido aqui que eu estou falando, tá? É enquanto. E não quer dizer que é uma sequência, não. Então, quando a gente vê esse assunto, né, lá nas teorias da administração, fica parecendo como se fosse uma ideia de evolução, né? Que à medida que o ser humano foi evoluindo, né, foi conseguindo garantir mais condições de vida mais tranquilas, né, mais confortáveis e tal, aí as pessoas passaram a buscar coisas mais sofisticadas. Pode ser que sim, mas não sempre, tá bom? O exemplo que eu dei logo antes do intervalo era isso, de uma pessoa, por exemplo, que se satisfaz é, cumprindo, né, as suas necessidades fisiológicas. E pode acontecer isso. Não é uma coisa muito bizarra, não. Não é uma coisa muito bizarra. A pessoa que ela está satisfazendo ali comida, bebida, ela tem um lugar para ela dormir que não seja na rua. É, muita gente fica satisfeito com isso. De segunda a sexta você consegue esse basicão aí, sábado, domingo você vai curtir aí, sei lá, né? Beber, sei lá. Ana Cláudia, aí é que é a questão. Aí é que é a questão. A gente nunca sabe, mesmo se você está certa no comentário, porque varia de pessoa para pessoa. Essa que é a questão. Né? Então, assim, quando eu falo que a gente usa a pirâmide para a gente organizar o raciocínio, é porque quando a gente estiver escutando a pessoa falar da vida dela e dos projetos, do que ela corre atrás, a gente vai pegar isso. Cada um. Renata, cada um tem o seu topo. E pode ser que o topo de alguém fique lá embaixo. Né? Pode ser que o topo da pessoa fique à base e ela está satisfeita. O que a gente vai fazer é o seguinte: a gente escuta a informação da pessoa e a gente vai tentar localizar onde ela está na pirâmide, onde está a satisfação dela, onde está para onde que ela está correndo atrás, né? Aí é nesse sentido que você falou, Renata. Né? A gente pode encontrar pessoas de todo tipo. Né? A única regra que eu estou colocando para vocês aqui é que você não vai procurar a realização pessoal, que está de verdinho lá em cima, você não vai procurar a realização pessoal sem você ter garantido a sua sobrevivência ali, necessidades fisiológicas embaixo. Né? A única regra que existe é que não tem como você começar de cima para baixo. Isso é o normal, assim, a única coisa
que a gente pode se apegar assim como certeza. Agora, fora disso, a pirâmide é muito mais uma ajuda para a gente entender a cabeça da pessoa, para a gente um apoio assim para a gente poder organizar a informação, do que necessariamente uma escadinha de que a pessoa vai subindo, subindo, subindo. Não necessariamente. Inclusive, nós vamos ver adiante que algumas tarefas que a gente faz, algumas ações que a gente faz, para dar conta aí de 3, 4 etapas, 3, 4 tipos de necessidades diferentes. Né? Então não é necessariamente só uma, só outra. Às vezes a gente tenta matar 3 coelhos com uma pancada só. Né? Então é bem mais complicado do que parece, aquela ideia de ser subindo, né? É uma pirâmide, não é uma escada, tá certo? A gente não é obrigado a subir, né? E a maioria das pessoas não procura subir mesmo, tá? Então, pessoal, é nesse sentido que eu trouxe a pirâmide aqui para vocês, tá? Para vocês não ficarem muito perdidos quando vocês recebem essa informação das pessoas que vocês estão conversando, evidentemente, mas das pessoas que, enquanto conversa, você está analisando aquela pessoa. Ou analisando você mesmo, mas isso é um pouco complicado para a gente começar hoje. Então, pessoal, a pirâmide tem esse papel, viu? É um organizador aí. A gente está organizando como se fosse uma prateleira, tá? A gente recebe uma informação, a gente sabe em qual prateleira a gente vai colocar a informação. É nesse sentido, tá? Aí eu botei aqui de vermelho essa regrinha, que é a única regrinha que a gente tem que ter. Eu não vou satisfazer uma necessidade de cima, eu não vou correr atrás de uma necessidade que está acima, sem ter dado conta de uma que está abaixo. Tá certo? É nesse sentido, tá? Aí aqui é o que a gente acabou de falar, né? É sempre uma questão individual, ok? A gente vai entender que cada pessoa que a gente está analisando, a gente vai tentar situar ela ali dentro da pirâmide e que não necessariamente todas vão buscar essa escala, né? essa subida aí, né? Que na verdade não é. Né? Aí aqui o que eu já falei, né? Uma ação do indivíduo pode estar voltada para realizar mais de uma necessidade ao mesmo tempo. Aí, gente, mais uma vez, esse exercício que eu estou falando desde que a gente começou hoje, da gente ouvir a pessoa, né, deixar que ela fale e a gente vai tentar encaixar o que ela está falando dentro desses quadrinhos aqui, dentro dessas categorias aqui que a teoria está dando para a gente, tá? Eu sou mineiro, né, gente? E mineiro gosta de uma conversa fiada. Então, isso para mim não é nem fazer muito esforço, não. Quando eu falo assim, você escutar a pessoa, você ficar ali, né, vendo o que ela tem para dizer, e você vai puxando a língua aos pouquinhos, isso aqui a gente já nasce sabendo, né? Mas não custa bater nessa tecla, viu? Escute, gente, aquilo que parece que é uma perda de tempo, muitas vezes não é não. Aquela conversa do cafezinho, aquela conversa que parece que não vai para lugar nenhum, isso aí vale ouro, gente, isso vale ouro. Antigamente, há muitos e muitos anos atrás, a teoria ajuda a gente até a ter um pouco mais de estômago para ouvir essas coisas mais. Coisas que a gente não concorda, que a gente não acha certo, né? E que no primeiro momento arrepia mesmo, né? Você só pensa assim, eu vou pegar o que estão dizendo e eu vou tentar encaixar dentro dessas necessidades aqui. Quando o cara fala, vou pensar um caso aqui, mas é barra pesada demais. Quando o cara chega e fala um negócio muito bizarro assim, né, que você realmente assusta, você conta até 3 e tenta encaixar dentro de uma dessas necessidades. Qual necessidade é essa que o cara está tentando satisfazer quando ele diz que um projeto dele é esse?
entendeu? Que o projeto que ele está investindo, vamos dizer assim, onde ele está colocando a energia dele, onde ele está colocando a motivação dele, é esse tipo de projeto. É uma necessidade, né, fisiológica, de sobrevivência e tal e coisa. Aí a gente consegue, né, a gente consegue praticar um pouco mais, né, esse ouvir com a cabeça do outro, sem a gente necessariamente criticar e sem a gente tolher o outro, né? Começar a ficar, pô, que absurdo, não, você só pensa, não fala, né? A teoria ajuda a gente para isso, encaixar a informação que entra ali em qual das prateleirazinhas da, da, da pirâmide, né? Do Maslow. Aí, gente, essa que é a ideia. Se a gente consegue filtrar a informação que a gente recebeu e colocar ela aqui, saber em qual degrau a gente coloca, não é degrau, qual prateleira a gente coloca aqui, a gente já tem um manual de instruções ali, como que essa pessoa pensa, onde está a motivação dela, o que ela vai responder, o que ela vai te ouvir e o que vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. E aí tem muito mais coisa que a gente vai ver aqui de, de, de lidar com o problema. Né? Mas por enquanto a gente está tentando achar o problema, né? Antes de resolver. Então, gente, aqui, ó, para que se possa compreender, é exatamente o que eu falei, é o que está escrito aqui, ó, para que se possa compreender e interferir nessa dinâmica, é preciso, deixa eu pôr de amarelo, entender como acontece o posicionamento do indivíduo em relação aos objetivos e situações em geral. Né? Então, a gente está abordando, na verdade, as atitudes desse indivíduo. Aí, pessoal, só para fazer uma recuperação aqui do que a gente falou até agora. Falamos de motivação, né? Que são aqueles dois porquês. Por que eu escolhi aquilo e por que eu continuo me esforçando para correr atrás disso, tá bom? Depois falamos de necessidades, ou seja, aonde a gente está colocando a nossa motivação, né? Só é uma necessidade se a gente está correndo atrás daquilo, tá? Se a gente está deixando para lá, isso não é uma necessidade para mim, tá? Todo mundo deveria se preocupar com a saúde bucal, dentes, escovar dente, né? Essas coisas, fio dental, ir no dentista regularmente, todo mundo deveria, mas nem todo mundo está, tá certo? Saúde bucal não é uma necessidade para muita gente e é para outras pessoas. Tem gente que se preocupa com isso, tem gente que não se preocupa com isso, tá bom? Então, vamos ver que isso varia de pessoa para pessoa e só existe uma necessidade quando a pessoa está procurando, está correndo atrás daquilo, está colocando a motivação dela ali dentro, tá bom? Então, eu falei dessas duas ideias, vocês estão vendo que são ideias diferentes, mas elas têm uma relação muito próxima. Onde eu jogo a minha motivação é a minha necessidade, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos aprofundar mais um degrau, mais um pouquinho. Por que que fulano de tal escolheu essa necessidade para si? Entendeu? Vamos abrir o capô ali e olhar para esse motor funcionando. Porque quando eu estou ali no cafezinho, né, tomando um café, jogando conversa fora, né, ouvindo o que as pessoas têm para dizer, eu já estou ouvindo a situação pronta. Né? A pessoa está falando o que interessa a ela. Ela já está me dando a resposta dela ali. Né? Agora, por que essa pessoa está nessa situação? Por que essa pessoa escolheu essa motivação, essa necessidade, né, para ela investir a motivação dela? Por que essa pessoa preocupa só com isso e não preocupa com outra coisa? Tá? Para a gente poder entender isso, aí a gente vai entrar num terceiro assunto, que é o assunto das atitudes. Tá bom? Então, é aquela história, coloca numa caixinha um assunto, guarda aí, depois a gente vai voltar nele, tá?